Boa tarde, quinto ano. Hoje nós vamos continuar com as nossas aulas, tá? Nossa primeira aula hoje vai ser de português, depois vocês têm aula de geografia e de inglês, tá bom? Professora Maria. Então, vamos lá. Gente, gostaria de relembrar vocês. Todas as atividades que vocês estão fazendo e vocês estão me enviando, essas atividades são a nota do bimestre, tá bom? Então, se enviar todas, a nota vai ser 10, né? Se não enviar todas, a nota não vai ser 10. Então, a gente precisa, sim, se ponderar com relação às atividades. Precisa mandar para a Pro, tá bom? Porque daí a Pro consegue corrigir, consegue dar nota para vocês, tá? O quinto ano tá super bem, tá entregando bonitinho, tá fazendo tudo bonitinho, tá bom? Então, eu preciso que vocês colaborem, sim, continuem fazendo, se esforçando, tá? O João Otávio ainda não chegou o material dele, então ainda não tá na hora dele fazer as atividades, mas o Marcelo tá vindo tudo belezinha, da Luísa também, a Luísa quando tem dúvida pergunta, da Júlia também tá vindo, quando tem dúvida pergunta, isso mesmo, é isso que a Pro quer ver de vocês, quer ver esforço, quer ver que vocês estão tentando, tá? Da Maria, a mamãe tá fazendo com ela depois do horário, né, Maria? Então a gente precisa continuar sim, porque tá dando tudo certo, eu tô achando muito legal, vocês estão conseguindo aprender, tá? Mesmo longe da Pro, né? Então vamos lá. Nós vamos ter algumas páginas de português hoje para fazer, então a gente vai iniciar com uma atividade, tá? Que ficou para ser feita. E depois a gente vai fazer a leitura do texto e interpretação dele, tá? Então vamos iniciar na nossa página 70 da apostila, que é uma atividade de produção de texto, tá bom? Observe a ilustração que mostra uma bicicleta toda equipada como binóculo do texto 1. Tá? O texto 1 é sempre o texto que vem antes desse daí. O texto 1 tá lá na página... Quer ver, ó? Nós passamos. Binóculo a gente leu na sala, tá? Então, lá na página 58 e 59 é o texto 1, tá bom? Então, se quem quiser relembrar dessa história, pode ler, tá? Mas tá falando que a bicicleta é toda equipada, assim como o binóculo do texto 1. De que maneira você, aluno, convenceria uma pessoa a comprar uma bicicleta como essa, um veículo como esse? Então, como você faria para convencer alguém de que essa bicicleta é legal? Você vai ter que fazer aí para mim uma propaganda, um texto falando das características boas, legais, o que essa bicicleta tem de legal, porque você quer vender ela, então você está vendendo ela para um amigo e você quer mostrar para ele que vale a pena comprar essa bicicleta, tá bom? Então aqui você vai escrever um texto para mim falando as características e de como ela pode ser útil, tá? Não esqueça de dar um nome ao seu produto. Então vocês vão ter que inventar um nome para essa bicicleta maluca aí e vão ter que colocar todas as características boas, falando para a pessoa, compre a bicicleta, porque ela vai servir para isso, vai servir para aquilo, vai servir para aquilo. Então, vocês vão ter que fazer a sua propaganda para vender essa bicicleta para o seu amigo, tá bom? Em forma de texto, lembrando sempre da ortografia, pontuação, acentuação, parágrafo, letra maiúscula no lugar certo, tá bom? Essa atividade vocês podem deixar para o final, depois que terminar todas as outras, não tem problema, tá? Depois nós vamos para a página 71. E na página 71 nós temos um labirinto, tá? Temos algumas atividades de labirinto na apostila que são gostosas, né? Para a gente pensar, para coordenação e para se divertir também. Então, a gente tem essa atividade da página 71 para ajudar a menina a chegar à banca de jornal. Só que ela não pode passar por nenhum muro fechado, né? E por nenhum outro lugar que não dê para passar. Ela tem que passar só pelo caminho aberto, tá bom? Então, não vou virar para vocês verem, porque a minha apostila tem resposta, tá bom? Página 72. Agora nós vamos iniciar a leitura de um texto novo, tá? Para a gente poder fazer as atividades, combinado? 72. O burro carregado de sal e o burro carregado de esponjas. O mercador precisava entregar 2 cargas.
uma de sal e outra de esponjas. Para isso, chamou seus 2 burros mais experientes. Eu quero que vocês levem essas mercadorias à cidade. Um leva saco de sal para a mercearia do João e o outro 7 sacos de esponjas para a feira da rua principal. Sejam rápidos, pois preciso de vocês ainda hoje. Um dos burros se apressou em dizer: leva a carga das esponjas, pois além de ser 7 vezes maior que a outra, o caminho para a feira é mais comprido. Desgostoso, o segundo burro pôs a carga de sal nas costas e foi resmungando, pois a de esponjas era muito mais leve e o trajeto até a feira, embora mais longo, não era acidentado como aquele que era até a mercearia. Acidentado significa cheio de buracos, um caminho difícil, tá bom? Então, um caminho era mais curto, o sal era mais pesado, só que o caminho mais curto era mais acidentado, tinha mais buracos, era mais difícil de caminhar. O outro caminho era mais longo, as esponjas eram mais leves, mas o caminho era mais longo, né? Eram 7 sacos de esponjas, né? No meio do caminho, precisaram atravessar um rio. Entraram na água e, ao saírem, o sal todinho havia se dissolvido. Mas as esponjas ficaram encharcadas e extremamente pesadas. Moral da história: muitas vezes aqueles que se consideram espertos, acabam vítimas de suas próprias armações. Então, o que acontece? Quando o seu João, né? Não, João é mercearia. Quando o mercador precisou entregar na mercearia do João e o outro na feira da rua principal, quando ele foi fazer isso, ele chamou os 2 burros. E aí o burro que se achou mais espertinho falou assim: eu vou levar as esponjas, porque elas são mais leves e o caminho, né, é mais gostoso, é mais comprido, mas é um caminho mais gostoso, né, sem muito buraco. Eu vou levar as esponjas. Então ele foi primeiro, falou primeiro, sem pensar, né, sem imaginar. E aí o outro foi até resmungando, né? Não, eu vou levar o saco de sal. Mas fazer o quê, né? Tem que trabalhar. Mas o caminho mais curto, mas é mais difícil, tem muito buraco, é ruim o caminho de andar e tal, e foi reclamando. O que aconteceu? No meio do caminho, eles precisaram atravessar um rio. O que acontece com o sal quando entra na água, quando entra em contato com a água? Ele dissolve, ele derrete, ele some. Então, ele dissolveu no meio do rio, ou seja, o burrinho saiu de dentro do rio sem a carga que ele precisava entregar, né? Mais leve, bem mais leve. Então, ele não precisava ter reclamado tanto, né? Porque o caminho dele era mais curto e a carga dele acabou ficando vazia, mais leve. E a outra, que era cheia de esponjas, o que a esponja faz quando ela entra na água? Ela absorve a água, então ela fica cheinha de água, não fica? A esponja de tomar banho não fica cheia de água? Então, quando ela ficou cheia de água, todas aquelas esponjas, elas ficaram pesadas demais para o burro carregar. Então, ele achou que ele era esperto e, na verdade, ele não era tão esperto assim, porque ele não pensou em tudo, né? Então, qual que é a moral da história? A moral da história significa o que a gente aprendeu com isso. Muitas vezes, aqueles que se consideram espertos acabam vítimas das suas próprias armações. Então, ele quis armar para o outro, quis falar primeiro para ser mais rápido, para pegar a carga primeiro, e acabou vítima dele mesmo, né? Acabou que ele que se prejudicou com isso tudo, né? Agora vamos para a página 73. Hoje nós vamos até a página 74 só, tá? Então, brincando com o texto. Encontre no diagrama os sinônimos para as seguintes palavras do texto. Então, sinônimos, lembra que a Pro explicou que sinônimos são palavras que significam a mesma coisa, tá bom? São palavras diferentes que significam a mesma coisa. Por exemplo, contente e alegre são palavras diferentes que as duas significam que você está feliz, tá bom? Então, sinônimos, tá? Antônimos são as palavras que significam o contrário. Lembra que a Pro explicou esse conteúdo, né? E homônimos são palavras iguais ou muito parecidas
que significam coisas diferentes. Homônimos são aquelas, por exemplo, cesta de carregar, cesta, ou cesta de sexta-feira. São palavras parecidas, que escrevem, só troca uma letrinha, né? A fala é igual, cesta e cesta, e tem significados diferentes. Essas são homônimos, tá bom? Antônimos são as contrárias e sinônimos são as palavras que têm significados parecidos, ok? Então vamos lá, vocês vão achar para mim o significado parecido de cada palavra a seguir. Então, os sinônimos de cada palavra, tá bom? A Pro fica virando aqui porque a cadeira é ruim e o barrigão da Pro já tá muito grande já, então tá pesado, tá? Então, vamos lá. Todas essas palavras vai ter uma palavra de sinônimo aí nesse diagrama, tá? Longo, desgostoso, dissolver e acidentado. Tá bom? Vamos tentar descobrir aí. São duas palavras na horizontal, deitadas, duas palavras na vertical, em pé, tá bom? 2. Leia as afirmações e coloque S para sal e E para esponjas, tá bom? Entrega na feira da rua principal. É o quê? É o sal ou a esponja? Um saco. É o sal ou a esponja? Entrega na mercearia do João. Sal ou esponja? 7 sacos. A água do rio encharcou. A água do rio dissolveu. Então, nós vamos colocar o que aconteceu, se foi com esponja ou se foi com sal em cada um, tá bom? 3. Por que um dos burros preferiu a carga maior? Por que um dos burros preferiu a carga maior? Maior assim, né? Maior, só que mais leve. Por que ele preferiu aquela carga, tá? Vamos agora para 74, última página de hoje. Escreva as palavras utilizando o R ou RR, tá bom? Então, essa daí é uma regrinha de ortografia do R e do RR, que só tem a ver com a nossa dicção, tá bom? Com o jeito que a gente fala. Toda vez que a gente fala R, é um R só. Toda vez que a gente fala R, são 2 R's. Com exceção de quando o R vem no começo da palavra, por exemplo, Rafael, a gente usa o som R, mas como é no começo da frase, da palavra, a gente só tem um R, tá bom? Então, a gente tem aí burros, porquê, margem, perigosa, resume, correnteza, rio, véspera e rastro, ok? Essa não tá difícil também, tá bem tranquila. 2, leia as frases e acentue as palavras. Então, vocês vão colocar os acentos que estão faltando, tá bom? Temos acento circunflexo e temos acento agudo aí, tá bom? Então, vocês vão olhar, vão colocar o acentinho em cada frase que está faltando. 3, classifique as palavras quanto ao número de sílabas e a tonicidade. Lembra, a gente já fez essa atividade poucas aulas antes, gravadas mesmo, tá? Então, vocês vão colocar qual é a classificação do número de sílabas e a classificação da tonicidade. O número de sílabas, lembra? Uma sílaba, monossílaba, 2 sílabas, dissílaba, 3 sílabas, trissílaba, 4 ou mais sílabas, polissílaba, tá bom? E essa é a classificação do número de sílabas. Primeiro tem que separar. Depois a gente tem que descobrir qual é a mais forte, a sílaba tônica, aquela que a gente fala mais forte. E aí a gente vai fazer a classificação da tonicidade. Se for na última sílaba, oxítona. Se for na penúltima, paroxítona. E se for na antepenúltima, proparoxítona. Para a gente contar a tonicidade, a gente tem que contar do final para o começo da palavra, tá? Então, se for lá na última, na primeira, né, do final para o começo, oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá? Isso a Pro já explicou em outra aula, né? A gente já trabalhou na sala bastante também. Então, vocês vão relembrar esse conteúdo para conseguir fazer essa atividade, tá bom? Não esquece que número de sílabas é diferente da tonicidade. São duas coisas diferentes, tá bom? Presta atenção nesse trecho da minha explicação para conseguir responder essa atividade. E 4, escreva o que se pede, né? A,
Saída. Qual é o nome do encontro vocálico da saída? Saída. Ela tem um encontro vocálico, mas ele é o quê? Ele é ditongo? Ele é hiato? Ele é tritongo? Tá? B. Cravo. Qual é o encontro consonantal de cravo? Quais são as duas letrinhas que se encontram? C. Carimbó. Carimbo. Desculpa, não tem acento no O. Então é carimbo. Qual é a consoante que falta? É o M ou é o N? Lembra a regrinha do M e do N? Qual que é a letrinha que vem logo depois? Se é P ou B ou se é qualquer outra consoante. E D, ambulância. Qual é o nome do acento gráfico de ambulância? Qual é o tipo de acento? Tá bom? Vai escrever aí na frente. Terminou, tirou foto, mandou para a Pro. Sem dificuldade, tudo bem tranquilo, tá bom? Qualquer coisa pode chamar a Pro lá que a Pro está à disposição, tá? Até daqui a pouquinho na aula de geografia. Beijo!